Flamengo fecha a contratação com valores aí que a torcida acabou não gostando tanto. Tem também Flamengo ganhando concorrência em uma outra negociação, que pode dificultar aí o fechamento do negócio. Tem também novo xerife sendo sondado e pode chegar aí pro Flamengo na próxima janela para zaga. A gente vai trazer o nome aqui no vídeo de hoje. E tem também o dia de empurrar o Sport ainda mais ladeira abaixo no Brasileirão. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agenda. Flamengo e Sport hoje se enfrentam no Brasileirão e como eu disse já na abertura, hoje é dia de empurrar o Sport para a Série B. Claro que ainda não é matematicamente, mas se, por exemplo, o Juventude consegue aí um bom resultado contra o Palmeiras e vence, tudo é possível, ele e o Flamengo ganha do Sport, né? Abre 12 pontos, sendo que faltam aí 8 rodadas. Então o Sport já está praticamente rebaixado e o Flamengo vai ter aí nas próximas 2 semanas 2 jogos contra eles. Então hoje começa aí a missão do Flamengo de empurrar o Sport ladeira abaixo para cada vez mais calar a boca deles nessa questão de 87, que eles gostam de falar muito. E é uma coisa totalmente absurda. Não vou entrar no mérito aqui de 87, porque todo mundo já sabe, mas vamos empurrar o Sport para baixo e fazer eles voltarem para onde eles nunca deviam ter saído, que é a segunda divisão. Sport é a lanterna do Brasileiro desde a 3ª rodada. Segundo o Gato Mestre lá no Globoesporte.com, eles têm 0,09% de chance de permanência na Série A. Leão não vence há 7 rodadas e nessa semana comunicou a saída do técnico Daniel Paulista. O interino César Lucena comandará a equipe. Hoje ainda vai ter técnico interino aí. Então, mais um motivo aí para o Flamengo ter totais condições de vencer a partida. Hoje tem casa cheia, já eu vou passar aqui a prévia dos ingressos vendidos pro jogo no Maracanã, hoje às 9 da noite. Escalações prováveis. O técnico Felipe Luiz, depois de um jogo duro pela semifinal da Libertadores, deve poupar alguns jogadores por conta aí do curto espaço de tempo para recuperação. Nomes como Léo Ortiz, Alexandro, Jorginho devem ficar fora. Os atacantes Pedro e Everton Cebolinha são desfalques certos, porque estão no departamento médico. Provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje: Rossi no gol, o possível, provável rei da América, né? Royal na lateral direita, Danilo, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Saul ou Pulgar no meio, existe a chance aí do Pulgar também ser preservado, com De La Cruz e Arrascaeta fechando o meio campo, aí o De La Cruz aparecendo depois de muito tempo, né? Vamos ver se ele rende aí mais alguma coisa, lembrando que o De La Cruz tem aí um certo namoro, uma negociação com o River Plate que chegou a ter salários acertados, mas ainda não andou muito porque depende do acordo do Flamengo com o River. Pode ter envolvimento do Lautaro Ribeiro, zagueiro, jovem zagueiro do River. A gente, conforme tiver novidades sobre isso, vai falar, mas tem coisa andando por aí. Completando o time no ataque, Samuel Lino, Plata e Carrascal. Essa é a prévia, né? A escalação prévia aí mencionada pelo Globoesporte.com. Quem tá fora, como eu falei, Pedro e Cebolinha. Pedro com a fratura no antebraço, Cebolinha com a lesão no quadril. Quem tá pendurado, Arrascaeta, Bruno Henrique, Jorginho, Léo Pereira, Alan, Everton Araújo e Luiz Araújo. Tá aí bastante gente pendurada. E o Sport, escalação provável do Sport com Gabriel no gol, Aderlan, João Silva, Ramon Menezes, Luan Cândido, Rivera, Pedro Augusto, Lucas Lima, Romarinho, Barleta e Derek. Esse é o time do Sport. E nesse jogo tem uma curiosidade que o árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, é o tamanho do nome do cara, ele nunca apitou um jogo do Flamengo, é o primeiro jogo do Flamengo que ele vai apitar, então
É uma emoção, provavelmente, Maracanã cheio, mais de 50 mil ingressos vendidos até ontem, ou seja, hoje a gente já deve estar perto aí da lotação máxima, deve ter pelo menos uns 60 mil vendidos. O assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz, assistente 2, Márcio Gleidson Correia Dias, quarto árbitro, Denis da Silva Ribeiro Serafim, e o VAR é que é o problema nesse jogo, porque é Rafael Trace, que adora prejudicar o Flamengo, não chama em nada para verificar lances que são a favor do Flamengo. É um problema no jogo. Se acontecer qualquer problema em relação à arbitragem, pode ter certeza que vai ser do senhor Rafael Trace. E o assistente do VAR é o Elton Nunes. E aí, como eu falei, casa cheia, mais de 50 mil ingressos já vendidos até ontem. Então a gente tem uma tendência aí a ter pelo menos uns 60 mil ingressos vendidos nesse momento. Estou gravando aqui cerca de 10 da manhã aqui do sábado. Um pouquinho mais tarde o vídeo hoje do que o normal. Mas vai voltar ao normal. Hoje acabei gravando um pouquinho mais tarde. E agora vamos mudar de assunto, porque a FERJ realizou uma reunião com os representantes dos times que vão participar do Campeonato Carioca para definir alguns detalhes aí em relação ao VAR. Entre as novidades, tá que o cronômetro vai ser paralisado durante as análises do VAR. Isso é importantíssimo. Além disso, o árbitro receberá primeiro uma imagem sugerida pelo VAR. Na sequência, ele poderá pedir até 7 câmeras diferentes. Além disso, a FERJ divulgará os lances polêmicos em até 2 horas após a partida. Todo o conteúdo estará disponível em até 48 horas. Na reunião, também ficou definido que, para retroceder em lances de falta cometida com posse de bola, o lance só vai retroceder se a suposta falta for perto da área e se o número de defensores for menor ou igual ao de atacante. Então, estão botando esses critérios aí, não sei nem de onde que eles estão tirando isso, se é alguma indicação da FIFA, o que é. A FERJ ainda propôs que cada time tenha o direito de 2 pedidos de revisão por partida. Apenas o treinador da equipe pode fazer o pedido de revisão, que deve ser feito imediatamente após o possível incidente, com o gesto de girar o dedo no ar e entregar um cartão de pedido de revisão ao quarto árbitro. Então, quiser revisão, gira o dedo, entrega o cartãozinho, que vai ter revisão de lance no VAR. O representante do Vasco, Admar Lopes, votou contra por entender que isso paralisaria mais ainda a partida. Representantes de Botafogo e Flamengo, Joel Carli e Deco Rosman, defenderam a discussão maior sobre o tema. Por fim, foi definido que, nessa questão dos pedidos de revisão, a decisão tomada foi a de aguardar possível autorização da FIFA para, aí sim, decidir se o Campeonato Carioca vai adotar a prática. Vamos ver. É novidade, eu acho que tem que botar em prática mesmo. No Carioca é um campeonato bom para isso, é um campeonato menor, melhor do que botar em campeonatos maiores aí que podem ter um efeito mais grave aí para a temporada, né? Acho que faz sentido sim aplicar isso no Carioca. Mudando de assunto, o CBF deve anunciar ainda hoje mudanças nos jogos de Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, antes da final da Libertadores. Isso porque o Flamengo teria jogo no dia 29 contra o Galo Mineiro. Eu tô pegando essa notícia e não tenho certeza se já foi anunciado o jogo, mas acredito que o jogo deve ser antecipado para o dia 25 de novembro, na terça-feira. Isso é bom, porque o Flamengo vai pegar o Galo voltando da final da Sul-Americana e provavelmente o próprio Flamengo deve estar poupando, né? Deve ter alguns jogadores ali resguardados pré-final de Libertadores, vamos ver. Mas a tendência é que o Flamengo jogue no dia 25, porque se não fizer isso vai ficar mais complicado ainda de arrumar espaço nesse calendário. E aí tem a explicação aqui: isso ocorre pois, pelo regulamento da Conmebol, Flamengo e Palmeiras devem estar em Lima, no Peru, até as 23h59 de quarta-feira, dia 26. Dessa forma, os clubes jogarão no dia 25 e definirão se voltam às suas cidades sede, Rio de Janeiro e São Paulo, ou se embarcam direto para Lima. E agora, informação para os supersticiosos, porque Flamengo vai treinar no mesmo CT de 2019, lá no Peru, e também tem uma expectativa de que o Flamengo possa jogar
com o uniforme 1, mesmo sendo o visitante, entre aspas, aí nessa final. Acaba sendo considerado o time da casa quem teve a melhor campanha, mas existia ali uma regra da Conmebol que obrigava o time visitante a jogar com uniforme claro, caso o outro time estivesse jogando com uniforme escuro, mas foi removido. Então, há uma expectativa para que o Mengão possa entrar em campo com o uniforme rubro-negro, porque a Conmebol retirou do regulamento o item que obrigava o time B a jogar com uniforme claro ou segundo uniforme, caso a camisa principal do time A fosse escura. O Flamengo já sinalizou informalmente o desejo de utilizar a camisa principal nessa final. Espero que consiga. Não tem nada a ver, o Flamengo ganhou o Mundial já com a camisa branca, ganhou Libertadores, se eu não me engano, tava com a branca também, o Mundial com certeza sim, contra o Liverpool, mas seja qual for a camisa a gente vai amassar, mas se eu puder escolher, eu prefiro o Flamengo jogando com a camisa vermelha e preta, né? E mudando de assunto, o duelo entre Racing e Flamengo pela Libertadores registrou a maior audiência do torneio na Argentina em 2025, segundo dados divulgados pela emissora Televisión Argentina. A partida alcançou média aí de 16,3 pontos, superando todos os jogos do River Plate, tradicional líder de audiência lá no país. Até então, os confrontos River e Palmeiras, com 15,3 e 15,4, tinham os maiores índices. O número reforça o peso do Flamengo como atração continental e o interesse crescente do público argentino pelos confrontos com o time rubro-negro. E ainda falando sobre público do Flamengo, a quantidade de gente que o Flamengo traz, o Flamengo está dominando o ranking de médias de público entre os brasileiros na Libertadores de 2025, com impressionantes 61.969 pessoas por jogo no Maracanã de média. A força da nação rubro-negra se destaca nas arquibancadas, refletindo o apoio incondicional que impulsiona o time em busca do tetra. Médias, Flamengo primeiro com 61.969, o segundo é o São Paulo com 48.821, então um abismo, uma distância gigante aí entre São Paulo e Flamengo, com o Flamengo liderando aí com folga, então surpreendendo um total aí de 0 pessoas, Flamengo liderando. Tudo que se envolve torcida, paixão, o tamanho do Flamengo, isso aí, meu amigo, esquece, não tem pra ninguém, Flamengo lidera sempre. E agora vamos mudar de assunto porque tem o Flamengo sendo meio que atrapalhado numa negociação que o próprio Flamengo ainda não confirmou com todas as letras, que vai tentar, se vai tentar, mas existe um boato que sim, porque a SAF do Fluminense está observando a situação do Maracanã e tem o interesse de adquirir o estádio em definitivo. Informação do Lauro Jardim do Globo. Responsáveis pela SAF do Tricolor já deixaram claro que, caso o Maracanã esteja de fato à venda, quando assumir o futebol do Fluminense, pretendem estudar a possibilidade de adquirir o complexo. O Flamengo, por sua vez, também vê com bons olhos a possibilidade de adquirir o complexo do Maracanã. O projeto da Alerj, inclusive, mira uma compra do estádio pelo próprio rubro-negro, já que seria um valor abaixo do que o necessário para se construir um estádio do zero. O Flamengo não descarta entrar nessa disputa aí, mas a princípio ele também não coloca de lado a questão do estádio no gasômetro. Vai construir o estádio, mas ele bota ali como uma possibilidade, uma alternativa, essa compra aí do complexo do Maracanã. Vamos ver no que vai dar, né? E agora vamos falar de mercado da bola, de negociações, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, pra mim o melhor FIFA da história, modificado pra você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos começar aqui com
uma venda confirmada, Flamengo fechando o negócio com Ryan Lucas, do Sporting. Informação do Pablo Rafael Rua, informação exclusiva dele. Flamengo aguarda só o depósito agora de 4 milhões de euros, equivalente aí a 24 milhões de reais, para liberar o jogador. Ele que já estava lá por empréstimo, tinha esse valor já fixado. O Flamengo libera ele aí por 24 milhões de reais e mantém 20% do jogador. Ryan Lucas, que para mim é um dos volantes mais talentosos da base do Flamengo. Tem o Pablo Lúcio também, mas é uma característica diferente. O Pablo Lúcio sai um pouco mais para o jogo, mas o Ryan Lucas é um cara que poderia muitas vezes, para mim, entrar melhor do que entra o Everton Araújo, mas o Flamengo optou por emprestá-lo ao Sporting e agora ele vai se tornar de fato jogador do Sporting, vai ser vendido por 4 milhões de euros, com o Flamengo mantendo os 20%, pelo menos com ele explodindo lá, jogando bem na Europa e sendo vendido, o Flamengo tem aí direito a receber 20% do valor. Mudando de assunto, agora vamos falar de novo nome para a zaga surgindo na lista de José Boto, que é o de Roger Ibáñez, o zagueiro Ibáñez que atua pelo Al-Ahly da Arábia Saudita, de 26 anos, já jogou no Fluminense, jogou na Roma também. Apesar do nome Ibáñez parecer de sul-americano, ele é brasileiro e o Flamengo tá com ele entre os nomes aí, mas ainda não avançou muito nas negociações porque entende que é um negócio difícil, principalmente pelo preço. É um negócio muito caro, ele é avaliado em 17 milhões de euros, e além disso joga na Arábia Saudita, ou seja, o salário dele nas alturas, mas o Flamengo tem interesse e vai tentar quebrar ali o jogador, falar sobre Copa do Mundo, mostrar para ele que quando vem pro Flamengo, se jogar bola, vai ser convocado, e aí a gente fica aí nessa expectativa para saber se o Flamengo vai avançar ou não nas negociações. Em paralelo a isso, o Flamengo tem Vitão e Nino também na lista. O nome de Nino deu uma enfraquecida, mas continua lá. O Flamengo não descarta a contratação do zagueiro Nino do Zenit. E Vitão também tá por ali. O Inter não deu uma resposta muito firme ainda sobre as primeiras tentativas do Flamengo, mas esses são os nomes principais que o Flamengo tem ali na lista para zaga. Já para o ataque, Tati Castellanos continua sendo o nome principal, mas o negócio está um pouco morno ultimamente, não tem tido muitas novidades do lado lá da Itália. O Flamengo deixou claro que quer uma reunião com eles para fazer uma nova proposta. O José Boto quer sentar com o presidente da Lazio para rediscutir essa situação aí do Castellanos. Entre Flamengo e o jogador e o staff do jogador, já tá tudo alinhavado, não tá tudo assinado, porque não existe um acordo ainda com a Lazio, mas já tem tudo encaminhado, os valores, os moldes ali de contrato, falta a Lazio aceitar o valor que o Flamengo tem para oferecer, mas por enquanto o Flamengo tá com dificuldades até de marcar uma reunião lá com o staff do time italiano. A gente vai acompanhar por fora e correndo por fora do Castellanos pro ataque tem... Já foi falado Gabriel Jesus, Dybala, Richarlison e até Anderson Talisca, que são bons nomes na minha opinião, mas eu gostaria muito de ver o Tati Castellanos nesse ataque do Mengão. Comenta aí a sua opinião, quem você contrataria para o ataque do Flamengo e para a zaga também, para o gol também, que são as 3 posições ali principais que o Flamengo tem priorizado para essa próxima janela. Então, conto com o comentário de vocês e também bota o placar para cima do Sport pra gente, ó, despachar os caras de volta pra Série B. Comenta aí pra gente desenvolver o assunto durante o dia, beleza? Ótimo fim de semana pra todo mundo aí. E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!